Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Ricardo, hoje a gente vai explicar quais são as principais diferenças, né, de um automático para um semiautomático, até para um manual, para que eles possam perceber a evolução, né, do câmbio. É verdade. Na semana passada falamos um pouquinho sobre esse tipo de câmbio, né? E os consumidores, eles estão preferindo o câmbio automático. E aí o que acontece, Fernanda? Menos Patrícia. Menos Patrícia. Sim, Patrícia falou que ela quer continuar dirigindo, passando marcha, pisando no freio e embreagem e ainda abrindo e descendo o vidro manual. Opa! Mas verdade seja dita, eu não estou sozinha. Tem ouvinte comigo aí também. Com certeza. Será que a televisão dela ainda é aquela analógica? Ela tem que levantar, desligar e tal, trocar. Brincadeira, a gente tá brincando com a Paty, viu? Legal. E aí o que acontece? A cada 10 veículos vendidos no Brasil, 6 já são com câmbio automático, né? Isso tudo tá em cima do conforto, a comodidade, a facilidade de dirigir. Essas mudanças estão acontecendo. E aí o que acontece? Geralmente quem compra um carro com câmbio automático, ele não volta mais para o câmbio manual. Isso é o que acontece, né? Outra coisa também é que o câmbio automático deixa você muito mais livre para poder dirigir. O pé esquerdo, ele acaba sendo sem utilidade, ele fica ali, você descansa também. E um outro dado muito interessante, que um motorista, dependendo do trânsito, ele passa aí entre 200 e 400 vezes a marcha, e colocando o pé na embreagem, gastando o sistema de embreagem, e acaba sendo muito mais cansativo, dependendo do trajeto. Então, o câmbio automático, ele veio para facilitar, como todas essas novas tecnologias estão chegando para facilitar a vida, a nossa vida do dia a dia, né, Fernanda? Eu acho, eu prefiro simplificar. Então, mas tem lá. Quem gosta do manual. O Giovanni está fazendo uma defesa aqui, a Patrícia, ao vivo, diz, olha, minha primeira longa viagem com câmbio automático, posso dizer por experiência que eu volto para o manual. Bacana. É o que eu disse, né? Tem pessoas que gostam, principalmente as pessoas que gostam de um carro mais esportivo. Esse vem com câmbio manual, a coisa de passar a marcha, aquela sensação de troca de marcha, numa ultrapassagem. Tem pessoas que gostam muito, não vão largar, vão preferir realmente um câmbio manual. E o Renato já está falando, a Patrícia deve ser fã de Mustang ou de Maverick. Os dois. Mas bem que eu gostaria de dirigir qualquer um dos dois, eu já estava feliz já. Já pensou O nível dela é mais alto. Dodge? A gente aqui boa pensando que o nível dela é bem maior, é isso aí. Vamos lá, então. Vamos responder o Franco. O Franco, na verdade, o Franco mandou a demanda, mas o Valdemar foi o primeiro a mandar a seguinte pergunta. Eu tenho um carro automático há 12 anos, deu um probleminha e o valor do conserto é que foi muito alto. Problemas no câmbio automático. Verdade, Valdemar. É muito caro. O conserto de câmbio automático, ele passa a ser mais complexo porque as peças são mais caras. Os discos, as engrenagens internas, tudo é mais caro. Existem muitos câmbios hoje que estão na garantia, é necessário que mande para São Paulo. Não é feito nem aqui em Vitória. E para poder te responder um pouco melhor aqui, eu fiz uma pesquisa agora pela manhã com alguns amigos que consertam câmbio automático. Um conserto, ele depende muito, ele varia entre 8 mil e 25 mil reais. Não é nada barato, dependendo do carro, dependendo do ano, se torna quase inviável um conserto de um câmbio automático, Fernanda. E aí, o que você faz? Tem outras opções, conseguir alguma coisa usada, um câmbio que você possa estar comprando aí, talvez na casa dos seus 6, 8 mil, dependendo, se você tiver sorte, você encontra nessas outros lugares aí que vendem peças usadas e colocar um câmbio desse, mas tem que entender que esse câmbio muitas vezes ficou parado, entrou água, ele enferrujou, ele está com problema interno, é um risco que se corre. Né? Ou então vender esse carro por um preço mais em conta e desfazer dele mesmo roncando ou pulando alguma marcha. O Santos faz a mesma observação do ouvinte anterior, né? Ele falou que o câmbio automático é excelente, o problema é quando dá problema, né? É que o custo é muito alto. A manutenção dele é muito pequena, quase não existe. Acima de, alguns fabricantes dizem que a primeira troca de óleo é com 80 mil, outros já falam acima de 100 mil quilômetros, e outros, olha bem, dizem que para não trocar o óleo, não precisa trocar o óleo. Né? É um carro que tem ele é todo fechado, esse câmbio, ele não gasta, ele não consome, então cada fabricante tem a sua condição.
ou troca com 80, ou com acima de 100, 120, ou não troca o óleo. E tem que ser original. Não me compre óleo do mercado. E também tem que observar as especificações. Aí que está o problema. Olha, que legal Né? isso. O Gabriel e o Gladson, eles comentam praticamente sobre a mesma coisa, que ele fala de como a gente se prepara hoje enquanto um futuro motorista. Na autoescola, que é obrigatório, né, a contratação das aulas, você aprende no manual hoje. E aí você vai depois para o mercado e compra um automático ou semiautomático, né? E aí a gente tem que acompanhar a modernidade. A gente fez até essa pergunta, né, para o Direção Segura da última semana, se haveria mesmo a possibilidade de mudança de CNH para incluir mais uma categoria, que é a dos automáticos. E a inspetora Caroline falou o seguinte, que existem projetos de lei, mas não há nenhuma hoje, né, diferenciação de quem tem uma carteira de motorista simples, para diferenciar se ela dirige ou se ela aprendeu a dirigir um carro que já era já automático, ou se ele era semiautomático, ou se ele era manual. O que acontece? Muito boa pergunta, Gabriel e Gladys. O que está acontecendo? Essas autoescolas já estão preparadas, sim, para poder estar treinando essas pessoas com os carros automáticos. O CONTRAN, desde 2010, ele permite o exame de direção seja feito com carro automático. Só que na CNH, ela vem com observação, somente veículo com câmbio automático. Então, você fez a prova com câmbio automático, ela vem essa observação na sua CNH e você não pode andar com carro com câmbio manual. Agora, se você realmente lá na frente tem alguém da família que tem um câmbio manual e você quer estar usando esse câmbio, você vai ter que fazer uma nova prova para poder tirar essa restrição. Então, você pode estar fazendo uma prova com câmbio manual e usar câmbio automático, porque facilita, mas o inverso não. Então, na tua CNH vem essa observação. E sobre o carro elétrico também que ele pergunta, algumas autoescolas já têm alguns carros elétricos. E o Detran também permite fazer a prova com carro elétrico. Com certeza o carro elétrico ele só vem com câmbio automático, também vai estar na restrição na CNH, somente veículo com câmbio automático. Então, e aí qual a diferença do semi para o automático? Existe diferença? Existe diferença, sim. O que acontece? Um carro com câmbio automático, a mudança de marcha, ela acontece em qualquer ação, sem ação por parte do motorista. Ele coloca a posição no drive ali e o sistema, através dos sensores, através do módulo, ele vai passar as marchas normalmente. Já no semiautomático, é preciso que o motorista se envolva mais um pouco nesse processo, né? Ele funciona também um pouquinho como o câmbio. Ele tem ali uma marcha. Então, você tem que acionar e depois ele vai trabalhando, ele vai passando as marchas. Outra coisa que no semiautomático, por sua vez, o motorista ele pode escolher trocar as marchas, tanto para o manual quanto para o automático. E o carro semiautomático traz uma alavanca de câmbio e com outros botões. Aí ele tem um ponto neutro, ele tem a ré, ele tem o automático. Então, no caso de uma ré, Fernanda, ele tem que jogar a alavanca para ré. Ele é semi-automático. Mas quando ele quer andar no drive, ele quer que continue sendo automático, ele bota na posição drive ali, ele vai passar as marchas. Mas você vai sentir que ele dá um soquinho, sabe? Não é tão natural. Não é suave. Não é suave quanto o câmbio automático. Ele é semi-automático. Esse semi-automático é aquele que você passa o 2 e o 3? Não. Não? Não, esse que você tem essa alavanca, que você passa 1, 2 ou 3, é quando você tem um carro automático e você precisa fazer uma ladeira. Ou então você está num barro, ou você está numa marcha, você precisa de uma marcha mais forte, então você tem a primeira marcha ali. Então tem 1, 2 e tem o drive. Isso. Né? Geralmente é assim. Então, quando você precisa de mais força no câmbio automático, ela te dá também essa condição. Já no carro semiautomático, ele tem ali um joguinho ali de posições, onde você joga para a direita, para a esquerda, aí está no neutro, ele está na ré. Então você precisa fazer esse acionamento, principalmente de ré, porque ele não faz sozinho. Os carros saem ainda hoje com semiautomático? Saem com semiautomático. Tá? Ó, tem muito ouvinte aqui. Vamos chamando, Patrícia? Vamos lá, Fernanda. Alguns, inclusive,
concordando comigo, tá? Verdade seja dita. Vários. Que legal, hein? Tá vendo? Olha só. A Emília dizendo, olha, eu tô com a Patrícia, viu, com relação ao câmbio manual, eu acho que é uma coisa de controle. Perdeu o controle, imagina uma subida, eu não consegui reduzir a marcha. Minha sensação é que o carro vai dar ré sozinho. Ela está rindo aqui, dirige desde 1982 e prefere ter o controle do carro pelo câmbio manual. O Marcelo também dizendo que está comigo. Gente, muito obrigada, viu, pela solidariedade de vocês. Dizendo, o carro automático tira o prazer e a emoção de dirigir. Eu dispenso essa modernização. O Augusto perguntando se tem como inverter o câmbio automático para o câmbio manual. Tem? Inverter o câmbio automático para o câmbio manual, só se você tiver um carro semiautomático, né? Agora, também tem, Augusto, agora eu estou lembrando aqui, perdão, você tem aqueles carros automáticos que tem aquele sistema de borboleta, eu prefiro chamar assim, para ficar mais fácil para os nossos ouvintes, um sistema de borboleta que vai atrás do volante. Uhum. Então, a mão direita você toca ali a primeira, a segunda, você aciona para cima e a esquerda geralmente para baixo. Então, você pode utilizar como também uma marcha. Ele funciona como câmbio elétrico é assim. manual. O carro elétrico Carro também elétrico tem. é assim. O controle está todo nas varetinhas. Nas no volante. No volante. É. Mas tem carros que você tem... você coloca o carro ali pro drive e começa a rodar, mas você tocou nas alavancas chamadas de borboleta, ele já se torna manual. Aí você vê que o carro não passa mais a marcha. Aí você começa a escutar um barulho do carro forçando o motor. Aí você, opa, eu toquei ali. Aí você tem que dar mais um toquezinho. Aí ele vai para a segunda, vai para a terceira, quarta, quinta, sexta. Você quer diminuir a marcha, ele passa a ser um câmbio manual. Tem sim. Esses carros mais tecnológicos, ele tem esse tipo de câmbio. Ele te dá essa condição. Vamos lá. O Edson... Ele está perguntando Não, na verdade ele está afirmando. O câmbio manual faz bem para a saúde. Você mexe as pernas o tempo todo. E o braço também, né? E o braço também. Verdade. Fale, Paty, o aí... Plástico também estava aqui com a gente, dizendo que também concorda comigo, tá? E o mecânico dele também diz que prefere. O Jô Carli está aqui dizendo, vocês falaram sobre o preço, e ele dizendo, olha, o manual é um terço disso. O manual é raiz, é para quem quer o carro na mão mesmo, para quem quer o controle dele. O Joed dizendo o seguinte, que ele tinha um carro com câmbio manual que estava em manutenção. E ele teve que alugar um carro com câmbio automático para viajar. Diz que deu sono na estrada, não gostou não. Acontece. O câmbio automático tem que tomar esse cuidado. A pessoa que não está acostumada com câmbio automático vai fazer uma viagem longa, eu vou daqui para o Rio de Janeiro, para Búzios, Bahia, você tem que tomar cuidado porque realmente você fica ali, você não tem muita coisa mais para fazer. E aí você acaba botando o carro no piloto automático, também já tem, e você tem que tomar cuidado ali, porque você fica bem mais tranquilo ao dirigir. Mais conforto, né? Tem mais aí. Tem mais. O Gledson fazendo um adendo aqui, que é em grande parte dos problemas dos câmbios automáticos, é pelo mau uso do motorista. Diz que esse é um problema que as próprias concessionárias, elas tentam explicar o básico para quem vai comprar o carro, apenas para andar, mas ele faz até um questionamento aqui. Vocês sabem qual é a diferença, qual é o procedimento do câmbio automático quando você está numa ladeira ou desnível? Quando você está indecisa, numa descida íngreme ou descendo a BR-262, Domingos Martins para Viana, por exemplo, como fazer? Então, eles só ensinam o básico, o dia a dia mesmo da ladeira, da subida, das dificuldades, a pessoa tem que aprender na hora. E, às vezes, o mau uso causa problema. É o adendo aqui que o Gledson faz. O Gerson Rabelo dizendo, Ricardo, qual a proporção hoje de vendas de carros de câmbio manual para carro automático? A gente pode dizer que o manual já está em extinção? Não, nós estamos com 60 com 40. 60% nós estamos com câmbio automático nesse momento no Brasil e 40% de câmbio manual. Já na Europa, já não aceitam mais esse tipo de câmbio, né? É muito pouco. Nos Estados Unidos nem se fala. A comodidade lá é muito grande e basicamente quase todos os carros já saem com câmbio automático. Semana passada nós estávamos com um ouvinte Falamos aqui, disso, né? Um ouvinte que estava lá nos Estados Unidos, não sei se hoje ele está com a gente, mas ele falava sobre isso também, que já não aceitam mais câmbio manual nos Estados Unidos. É isso aí. O Ricardo, é uma tendência, né? A gente falou foi da Hyundai, né? Semana passada, que disse que não pretende mais
produzir carros ela- manuais que não sejam os esportivos, né? Justamente. E também tem o seguinte, você tem uma linha de montagem, 2 tipos de câmbio, ela quer facilitar. Então ela vai soltar só câmbio automático. Está se preparando para isso. Eu acredito, se eu não me lembro muito bem da matéria, é 2026, final de 2026, os carros só virão com câmbio automático. E é claro que ela também vai ter uma linha agora de carros esportivos. Esses, a matéria também falava sobre isso, vai ter câmbio manual, porque a coisa raiz aí, como Patrícia, no sentido de sentir o câmbio, sentir a marcha, sentir o carro ali nas mãos, ali ele podendo dirigir com toda a potência que ele quer. Porque o câmbio manual dá essa condição para ele. Última perguntinha aqui do José Roberto lá no YouTube pra gente. Ó, dirigir, para teu ponto de vista, é mais fácil manual ou automático? Automático é muito mais simples. Depois que você pega a manha, É vida. você não volta nunca mais. Então, ó, essas são as nossas dúvidas do dia, né? Um tira-dúvida sobre o semiautomático e o automático. Como que é, na verdade, a grande barreira aqui para você fazer essa transição é o custo da manutenção, né? Se der problema, o custo é altíssimo, como o Ricardo destacou. É verdade. Se der problema, acaba gastando um pouco mais. Outra coisa também que tem que observar, se você passar numa enchente. Esse carro pode entrar água ali no câmbio automático, tem que tomar cuidado. Se passou numa enchente, tem que parar o carro. Ah, mas não estou sentindo nada. Agora não, mas esse óleo vai ficar prejudicado e vai dar problema no câmbio Ai, boa depois. essa aqui, Célio. Dá um exemplo de um carro que é semiautomático, você conhece? A Fiat tem muitos carros de semiautomático. Eles têm vários carros ali que você pode estar... Principalmente a Fiat traz muitos carros semiautomáticos. Vale a pena dar uma olhada, mas não esqueça, gente, faz um test drive, vê se você vai gostar do sistema, a forma como as marchas elas evoluem. Às vezes a pessoa não gosta. Mas... O Miguel está dizendo que recentemente adquiriu um automático, ele diz que se adaptou bem, mas quando você pede mais interação com o veículo, tem que ser um manual, tem que ter controle da situação. E o Renato falando de estradas de terra e neve. Há uma terrível limitação de tração, em especial em subidas. É verdade. Aí vale mais o câmbio manual, né? Nesse tipo de coisa. Mas aí, o que acontece? Nesses outros países, você tem realmente as rodas que ajudam ali, as correntes. Aí o câmbio automático, ele vai usar uma marcha um pouco mais baixa. É isso. Beijo, Ricardo. Até segunda. Muito bom. Agradeço aí os ouvintes. Muito obrigado. Até semana que vem. E um forte abraço.